Olá, alunos do sexto ano. Hoje, na nossa aula de História, nós iremos estudar sobre modos de vida na América. No caso, Mesoamérica e Andes. Hoje nós iremos abordar apenas a parte da Mesoamérica, que se encontra na página 56 à página 60 do nosso material didático. O material didático. Então vejamos, os primeiros centros cerimoniais da Mesoamérica surgiram, nas áreas próximas à costa do Golfo do México, por volta do ano de 1200 a.C. Seus fundadores foram os Olmecas. Certo? Os centros Olmecas exerceram sua influência na região até por volta de 400 anos antes de Cristo. Nesses centros, artesãos olmecas produziam estatuetas e cerâmicas de uso cerimonial que foram encontradas ou copiadas em muitas outras regiões da Mesoamérica, certo? Então, esse domínio, dos olmecas, ele sofreu declínio, nós sabemos, e também o seu domínio, certo? Ele ficava em Laventa, certo? Então, quando vamos dizer, esse povo, esses centros, eles passaram por transformações, sofreram declínio, certo? E passaram por muitas transformações. No caso, hoje, tem-se alguns sítios arqueológicos, o sítio arqueológico em que estão os vestígios situados no Vale do Oaxaca, no México, é considerado patrimônio mundial pela Unesco. Nesse caso, naquela região ali próximo, desenvolveu-se esse povo. E aqui nós temos um mapa que mostra algumas informações sobre os primeiros povoadores da Mesoamérica. Então, nós podemos observar aí os povos da Mesoamérica. Que esse mapa, ele foi desenvolvido, certo? Elaborado com base em dados obtidos em tempo mesoamericano, certo? Dados levantados, por arqueólogos, por estudiosos da história, dados que levam em consideração o ano de 1500 a.C. a 1521 depois de Cristo. Aliás, antes de Cristo, 2500 anos, certo? E antes de Cristo, 2500 anos, o povo que habitava naquela região, até 1521 depois de Cristo. Esses dados foi distribuído pela arqueologia mexicana. Então foi levantado e feito aí esse mapa demonstrativo, dos primeiros povos que habitaram ali na Mesoamérica. De tal maneira aí que foi lá pelo século XII, antes de Cristo, até o século VIII depois de Cristo, certo? Isso aí é o que representa nesse mapa, certo? Que se encontra aí na página 57 do nosso material didático. Continuando, o mundo dos maias, certo?
Ó, a sociedade maia desenvolveu-se na área que corresponde ao sul, né? Corresponde hoje ao sul do atual México, a Guatemala, Belize, Honduras e parte leste do El Salvador. O auge da civilização estendeu-se a 250 até o ano 900 da era cristã, ou seja, depois de Cristo, né? Teve início ali depois de 250 anos depois de Cristo e foi até 900 anos da nossa era, ou seja, depois de Cristo também. Os maias viviam em grandes cidades governadas por chefes com poder hereditário, tá? Ou seja, assim como as civilizações antigas, né, do Egito, assim como as civilizações antigas da Mesopotâmia, o poder era passado, certo, de geração a geração, poder hereditário, né, passado de pais para filho. O chefe de cada cidade exercia funções políticas e religiosas e era auxiliado por um conselho composto de líderes tribais, nobres guerreiros e sacerdotes. Esse grupo formava a elite maia e detinha a posse das terras. Quem cultivava essas terras eram os camponeses que viviam em moradias rústicas e tinham direito apenas a uma parte do que produzia, certo? Então, havia ali uma dominação, né? Que os mais ricos sempre eram mais favorecidos, que era da elite, né? As pessoas que faziam parte da elite dominavam, né? Os que tinham pouco. E alguns, como nós podemos observar no nosso material didático, né? Na página 58, alguns dessas pessoas, certo? Eles trabalhavam ali, certo? E tinham direito apenas a uma parte do que produzia, ou seja, os donos ficavam com a maior parte, certo? Os donos dos terrenos ficavam com a maior parte. Embora o comércio fosse uma atividade econômica bastante importante, a agricultura constituía a base da economia maia, certo? Assim como os povos antigos, né? A agricultura também se destacou bastante na civilização maia. E aí nós temos uma imagem, né, que mostra o Templo dos Guerreiros, né, no sítio arqueológico da cidade maia Chichén Itzá, certo? Na península de Yucatán, no México. Essa fotografia ela é de 2014, certo? Vocês podem observar também ela melhor na página 58 do nosso material didático. Além disso, a civilização maia também se destacou, né, na matemática e astronomia. Certo? Desde o início da história maia, os sacerdotes procuravam entender os movimentos dos corpos celestes como uma forma de explicar os desígnios dos deuses. Por isso, os sacerdotes maias também eram matemáticos e astrônomos. Então, como eles procuravam, né, explicar esses movimentos, e além disso, eles procuravam entender por meio da leitura dos astros, né, a vontade dos deuses. Certo? E em relação ao desenvolvimento dos conhecimentos matemáticos, os maias criaram um símbolo para representar o zero e o utilizavam em cálculos matemáticos. Além disso, eles conheciam o movimento do Sol, da Lua e de Vênus, e os eclipses solar e lunares. Eles tinham também 2 calendários e utilizavam os dois simultaneamente. Certo? Existia o calendário sagrado, com 260 dias, que é o astrólogo, né? E
o outro não religioso, com 365 dias, que é o calendário solar, certo? Então, mesmo com todo esse desenvolvimento, com toda essa desenvoltura na questão do conhecimento dos astros e no conhecimento da matemática, assim como os grandes impérios antigos sofreram declínio, certo? As cidades maias também passaram por declínio, né? Aproximadamente lá no ano 900 da nossa era, começou a entrar em declínio, certo? Não se sabe ao certo o motivo desse processo, mas há algumas hipóteses, como por exemplo, o surgimento de epidemia, guerras internas, invasões de outros povos, entre outras. Então, nesse caso, o que levou a sociedade maia, aliás, as cidades maia a entrarem em declínio, né? Até hoje, trabalham-se apenas com essas hipóteses. Aliás, existindo outras hipóteses, além da guerra interna, a invasão, né? Invasão de inimigos. Tem um pensamento também de que poderia ter dado uma epidemia na época, certo? Estudo recente sugere ainda que esse declínio pode estar relacionado às causas ambientais. O uso de técnicas agrícolas rudimentares teria levado ao esgotamento do solo, o que diminuiu a produtividade das lavouras e, consequentemente, a oferta de alimentos. Então, eles se espalharam, né? Se espalharam pelo mundo. E hoje, né? Hoje, os maias, nos dias de hoje, conta-se com 6 milhões de indígenas, né? São chamados de indígena hoje. O povo maia, um dos primeiros povos a habitar, né? na América, eles hoje contam com 6 milhões de indígenas, né? De grupos linguísticos de origem maia. E aí nós temos a nossa atividade. A atividade é: faça uma pesquisa sobre os costumes do povo maia. E a segunda é: faça um comentário sobre os descendentes dos maias nos dias atuais, certo? Então, tenham bom estudo, né? Bons estudos, e qualquer dúvida também nós estamos à disposição. E até!